Esse cara é um dos homens mais procurados do Brasil, e não, ele não é traficante, não é assassino, nem chefe de milícia e muito menos assediador. O crime dele na visão do Estado é muito mais grave do que você pode imaginar, hoje ele é considerado um dos homens mais perigosos do Brasil. E na real, tudo que ele fez no final do dia foi gravar vídeos como muitas pessoas fazem, com uma câmera comum, falando de política, liberdade e principalmente sobre Bitcoin. Só que Daniel Fraga não era qualquer um. Pro Estado, mesmo gravando vídeos para a internet, ele é considerado um dos maiores criminosos digitais da nossa história. Não é à toa que ele virou alvo de juízes, deputados, da Polícia Civil e foi até mesmo para a lista negra do Estado, enquanto que para outros ele é um herói, defensor da liberdade. Mas deixando o amor, o ódio de lado, quem foi de verdade Daniel Fraga? Como que o youtuber anônimo conseguiu bater de frente com o sistema e ainda assim conseguir prever o sucesso do Bitcoin antes de todo mundo e simplesmente desaparecer da internet sem deixar nenhum rastro? E esse aqui é o vídeo que o Estado não quer que você assista de jeito nenhum, porque hoje eu vou te contar toda a história não contada de Daniel Fraga. E antes de começar, é claro, vai deixando aqui o seu like e se inscreve aqui no canal se você gosta de vídeos como esse, porque dessa forma eu e meu time traremos mais conteúdos assim de qualidade para você nesse estilo, tá? Então deixa aqui o seu like e já se inscreve no canal. Quando falamos sobre o Daniel Fraga, a gente precisa começar bem no comecinho, lá em 2010, onde tudo começou com um vídeo de apenas 43 segundos, onde Daniel estava revoltado com um terreno abandonado em São Paulo. Então ele pegou a sua câmera, filmou, citou a lei estadual que exigia a manutenção daquele espaço e subiu o vídeo e postou aqui no YouTube. Na descrição ele deixou apenas o endereço do local e um trecho da Constituição, sem filtro, sem medo e o mais importante, sem nenhuma intenção de viralizar e virar uma celebridade. Era só uma pessoa normal falando de um problema que todo brasileiro já viu no dia a dia. Mas aquilo que era só um desabafo acabou virando rotina. Daniel então percebeu que o problema dele não era único e que ele não estava sozinho em toda essa indignação. Terreno abandonado, lixo nas ruas, buraco nas calçadas, tudo tava ali escancarado e ninguém fazia nada. Então ele decidiu fazer. Por isso, nos outros vídeos, ele não era só mais um morador indignado. Ele acabou virando uma espécie de porta-voz de uma revolta inicialmente pouco relevante e silenciosa e que muita gente também sentia. E foi somente em abril de 2010 que a coisa começou a mudar de patamar, onde pela primeira vez Daniel atacou um político publicamente. E o primeiro alvo foi Gilberto Kassab, que na época era o prefeito de São Paulo. E no vídeo ele criticava o descarte irregular de madeira e TVs cobrando fiscalização. E assim, pela primeira vez, Daniel mostrou seu rosto e depois dali não tinha mais volta. E eu mesmo acredito que nem o próprio Daniel Fraga tinha ideia e noção do que iria acontecer com a vida dele nos próximos meses e também nos próximos anos. Isso porque depois que ele apareceu e mostrou seu rosto, o Fraga entendeu que o seu canal poderia ser muito mais do que apenas um diário de reclamação da cidade. Ele queria expor, ele queria confrontar e ao mesmo tempo ensinar. E com isso, o tom dos vídeos começou a mudar de buraco na calçada para buraco na Constituição. Também mudou de lixo nas ruas para sujeira nos bastidores. Então Fraga passou a se envolver em polêmicas, a citar nomes, criticar juízes, deputados, candidatos e o seu canal virou um verdadeiro campo de batalha. Mas não era só crítica vazia ou alguém que estava ali só para reclamar por reclamar. Não, ele começou a falar de ideias totalmente diferentes e foi aí que ele introduziu um conceito que naquela época pouca gente tinha ouvido falar, que no caso era o anarcocapitalismo, onde em agosto de 2012 o Fraga soltou um vídeo defendendo um mundo sem Estado, em que a base dessa teoria era o chamado princípio da não agressão, ou seja, você é livre para fazer o que você quiser, desde que não agrida ninguém, nem fisicamente e nem por ameaça. 2 semanas depois veio o grande vídeo Anarcocapitalismo ou Futuro. Durante 49 minutos e 34 segundos, Fraga argumenta com clareza, lógica e de forma didática como que é possível viver no mundo sem governo. Então ele fala de segurança, transporte, emprego, tudo resolvido via um mercado voluntário, contratos privados e propriedade individual. Era um verdadeiro manifesto digital e que, sendo muito sincero, para muita gente na época parecia até mesmo uma
utopia, mas para outros fazia ainda mais sentido do que qualquer outro tipo de plano de governo. E foi justamente nesse ponto que um grande questionamento apareceu. Beleza, Fraga, você pode tirar o governo da sua vida, mas como que você tira ele do seu dinheiro na prática? E a resposta para essa pergunta veio em dezembro de 2012, quando Fraga apareceu num vídeo muito animado, quase que eufórico, dizendo que tinha encontrado a peça desse quebra-cabeça que estava faltando, que era justamente o Bitcoin. E naquela época ele começou a falar sobre um tal de Bitcoin que custava menos de 50 reais. Só que para ele, pro Fraga, o Bitcoin não era só mais um investimento ou uma forma de querer ficar rico, era uma verdadeira revolução. E pela primeira vez existia uma forma de dinheiro que não era controlada por governos, bancos ou políticos. Era uma moeda descentralizada, baseada em blockchain, operada por pessoas comuns e de fato impossível de ser confiscada. E o Fraga conseguiu entender isso antes de muita gente do mercado. Então ele estudou, comprou, falou, indicou e avisou para quem quisesse ouvir que era hora de comprar Bitcoin enquanto ainda era barato. E hoje eu não tenho nem que te lembrar, somente uma unidade do Bitcoin custa mais de 600 mil reais. E se por acaso o Daniel Fraga ele manteve esses Bitcoins até hoje bem guardados, a gente está falando então de um patrimônio que pode passar facilmente da casa dos 100 milhões de dólares. Mas o que parecia ser o auge da sua liberdade virou o estopim de uma perseguição pesada, porque ele mexeu com pessoas poderosas e que não deixariam essa história barata. Ainda naquele ano, lá em 2012, o Fraga decidiu sair em defesa de um outro ativista chamado Ricardo Gama, que havia sido alvo de um atentado e de processos por denunciar políticos. O Fraga então não aliviou e publicou 2 vídeos falando mal da deputada Cidinha Campos do PDT. E a Cidinha não gostou nem um pouco dessa atenção que o Fraga tinha, então ela processou ele e ameaçou expor dados da sua mãe no Twitter e ainda exigiu a remoção dos vídeos com uma multa de 50 mil reais. Mas o Fraga não era do tipo que apagava vídeo. Não, muito pelo contrário. Não é à toa que o seu canal continua de pé ainda hoje. Logo então, ele convocou seus inscritos para baixar aquele vídeo e repostar tudo em outros canais. E se você acha que o Daniel parou por aí depois dessa treta com a Cidinha, você tá totalmente enganado, porque ele começou a cutucar um grande vespeiro com vara curta. Na mesma época, ele também fez duras críticas contra Alexandre Blanco, candidato a prefeito em São José dos Campos pelo partido PSDB. Só que dessa vez o candidato conseguiu censurar alguns memes sobre ele lá no Facebook através de uma decisão judicial. Fraga fez então um vídeo criticando não só o candidato, mas também o juiz que favoreceu o Blanco com a remoção dos memes. E essa história não ficou barata, e o juiz foi lá e moveu um processo contra o Fraga por injúria e difamação, exigindo a remoção daquele vídeo. O Fraga então mais uma vez reagiu e pediu para os seus inscritos baixarem e compartilharem o vídeo em outros canais para garantir que ele não fosse silenciado. Já o juiz, tentando intimidar ainda mais o Fraga, aplicou uma multa de 40 mil reais por dia pelo não cumprimento da ordem da remoção de vídeo. Só que nessa altura do campeonato já era tarde pro estado, onde o Fraga ele fez um vídeo alegando que o juiz não conseguiria nada dele, porque ele já havia investido todo o seu patrimônio em Bitcoin. Nesse cenário, os esforços para remover os vídeos de Fraga da internet foram em vão e o juiz acabou arquivando o processo. Agora, lembra lá da deputada Cidinha Campos? Pois é, ela voltou a tretar com o Daniel, ameaçando multá-lo em 50 mil reais caso ele não removesse um vídeo em que a criticava, isso bem no finalzinho de 2014. Só que dessa vez, 2 agentes da Polícia Civil chegaram a ir para sua casa para entregar uma carta de intimação, e o Fraga filmou e comentou tudo aquilo de forma irônica. Só que também não parou por aí, porque depois de vários processos, ele recebeu mais um, só que de outro juiz. Mas o que ele não esperava é que dessa vez a multa era de 1 milhão de reais, incluindo a intenção de prender o Daniel. A sentença classificava Daniel Fraga como uma ameaça à segurança nacional, algo que ele considerava absurdo e uma prova da tentativa do Estado de controlar a liberdade de expressão na internet já naquela época. E de todos os processos que ele tomou, esse com certeza foi o mais insano, porque foi por conta dele que o governo quebrou o sigilo bancário e invadiu a sua conta do banco para pegar
todo o seu dinheiro. Mas o que eles não esperavam é que eles teriam uma grande surpresa, porque assim que eles invadiram a conta do Daniel, viram que não tinha nada mais, nada menos do que R$ 5,26, valor que o Fraga deixou de caridade para o Estado, além de não ter encontrado nenhum outro bem e muito menos nenhuma grana na conta. Mesmo assim, ele ainda continuou a desafiar o sistema, mantendo a sua conta aberta com apenas o valor mínimo e simbólico para que os juízes tivessem o trabalho de acessá-la. Nessa altura do campeonato, foi relatado também que o passaporte do Daniel, seu título de eleitor e a sua CNH foram suspensos, numa tentativa de restringir a sua liberdade e também a sua movimentação. Mesmo com toda a pressão, Daniel ainda publicou alguns vídeos nos anos seguintes, o último em 2017, onde mostrava apenas um ponto luminoso no céu, uma espécie de OVNI ou sei lá o que, e desde então houve um silêncio absoluto. Daniel Fraga desapareceu da internet, talvez tenha sumido até do Brasil, e a verdade é que ninguém sabe onde ele tá. Mesmo assim, o seu impacto ainda continua firme, porque foi ele quem popularizou o anarcocapitalismo aqui no Brasil e implantou ideias na cabeça do povo de que o imposto é roubo. Foi ele quem antecipou o poder do Bitcoin, foi ele quem mostrou que o Estado, mesmo com toda a sua força, pode ser desafiado por um cidadão comum, com apenas uma câmera e com a internet. Eu sei muito bem que você pode tanto concordar quanto discordar de algumas ideias do Fraga, mas uma coisa é inegável, ele marcou uma geração inteira e talvez, só talvez, ele tenha vencido essa guerra pela liberdade, mesmo que o custo disso tenha sido a sua própria liberdade. Diferente de alguns militantes de internet, ele não pedia audiência em Brasília, ele não fazia protestos na Avenida Paulista, nem tentava disputar nenhuma eleição. O Daniel, ele falava direto com o povo, pela internet, aqui no YouTube, com seus vídeos crus, sem edição profissional, mas com argumentos extremamente poderosos. Ele se posicionava contra o Estado de maneira total, ele não queria reformar, ele queria abolir, e para ele, todo e qualquer tipo de governo era uma forma de opressão, e o verdadeiro caminho para uma liberdade individual passava por um mundo sem Estado, onde cada pessoa fosse representável e responsável por si mesma. Esse tipo de discurso não era comum na política brasileira na época, nem na direita e muito menos na esquerda. Quer dizer, eu acho que na esquerda essas ideias de autorresponsabilidade nunca vão fazer sucesso. O anarcocapitalismo, que foi a filosofia que ele defendia, até hoje é pouco compreendido, sendo que o Fraga, ele não entendeu apenas os fundamentos, ele comunicava com clareza da forma que qualquer pessoa conseguia entender e, claro, ele colocava isso em prática. Por isso, ele não era apenas visto como um doido na internet. Não, ele foi visto como uma ameaça real para o Estado, um homem que havia se desligado do sistema de forma lógica, e isso incomoda mais do que qualquer palavra ofensiva que ele tem usado. Durante os anos de maior atividade do canal, o Daniel comprou várias brigas com políticos, juízes, jornalistas, ativistas e tudo mais, mas havia sempre um padrão, ele nunca atacava primeiro. A postura era sempre de reação, de defesa e de provocação estratégica. Quando o político tentava censurar a internet, ele ia lá e mostrava tudo. Quando o juiz dava uma decisão controversa, ele ia lá e comentava. Quando um blogueiro sofria atentado, ele também se posicionava. O problema é que o Fraga não era fácil de calar. Cada tentativa de censura deixava ele ainda mais forte, deixava ele com ainda mais casca. E mesmo sendo processado, ameaçado e perseguido, ele continuava rindo do perigo, literalmente. Era muito comum nos vídeos ver ele debochando, ironizando o Estado, chamando as decisões judiciais de piada. Isso, é claro, só aumentava o incômodo de quem queria silenciar ele. E uma coisa que me chama muita atenção na história do Fraga é que ele não vendia curso, não monetizava o canal e não fazia nenhuma parceria comercial, diferente de muita coisa que a gente vê hoje. O Fraga, ele não ganhava dinheiro com o conteúdo que ele produzia. O canal dele era quase um diário aberto de desobediência civil, um espaço para falar de ideias desconhecidas lá em 2012 e que mais de 10 anos depois se mostraram assustadoramente corretas. Ele alertava sobre a vigilância do Estado, falava sobre a inflação do Banco
Banco Central antes do surto inflacionário global durante a pandemia e defendia o Bitcoin muito antes dele hypar. Parece que o Fraga ele meio que enxergou o futuro e tentou avisar para todo mundo o máximo que ele conseguiu, só que infelizmente poucas pessoas ouviram a tempo. E como eu disse antes, a relação do Daniel Fraga com o Bitcoin não era apenas financeira, era filosófica. Apesar dele ter certeza de que o Bitcoin iria explodir, isso realmente aconteceu. Ele viu o Bitcoin como um instrumento de liberdade, uma maneira de tirar o poder dos governos e devolver ao povo. Em um dos vídeos, ele diz algo emblemático: com o Bitcoin o Estado até pode querer confiscar, mas não vai conseguir. E ele provou isso na prática, porque quando os juízes tentaram quebrar o sigilo bancário, não encontraram nada relevante, porque o patrimônio dele não estava mais em banco, não estava mais em corretora, não estava mais em real, estava em Bitcoin, em blocos de blockchain espalhados pelo mundo. Esse é o ponto-chave da mensagem dele. O Bitcoin não é só uma moeda que você coloca R$1.000 para vender por 2.000. O Bitcoin é um refúgio político. O Daniel Fraga entendeu isso muito cedo, e essa clareza foi o que permitiu que ele escapasse da máquina estatal, mesmo quando ela se voltou inteira contra ele. E depois de quase uma década após o seu desaparecimento, o nome Daniel Fraga ainda gera muito debate. Tem muitos vídeos dele que continuam viralizando e vão continuar ainda mais, sem falar dos cortes que são repostados, e as ideias dele seguem sendo discutidas em fóruns e podcasts até hoje. Muita gente que defende o Bitcoin hoje aqui no Brasil, mesmo sem saber, foi influenciada por ele, que o Fraga ele foi o pioneiro na divulgação do Bitcoin aqui no Brasil. Ele foi também um dos primeiros a unir tecnologia, economia e filosofia de forma prática, conceitos que hoje parecem ser, obviamente, estarem interligados, mas naquela época foi algo totalmente disruptivo. E mais do que isso, ele foi coerente até o fim, porque ele não queria ser líder, nem o martírio do movimento, ele só queria ser livre. E o Fraga ele mostrou que é possível ser livre e viver à margem do sistema sem precisar se esconder. E ele conseguiu provar que a liberdade é cara, mas não impossível. E principalmente quando uma boa ideia acaba sendo espalhada, ela pode se tornar uma arma mais poderosa do que qualquer outra. Mas uma coisa é certa, até hoje o sistema não conseguiu calar Daniel Fraga, e talvez seja isso que incomoda o sistema há tanto tempo e faça ele ser um inimigo do Estado. Assim como eu falei pra você, desde que ele desapareceu da internet em 2017, o Daniel Fraga nunca mais deu nenhum sinal de vida, nenhum vídeo, nenhum comentário, nenhuma pista concreta. Até que em 2024 uma nova polêmica voltou a viralizar e muita gente ficou se perguntando se o Fraga voltou ou não, porque pra você que não sabe, tudo começou com o perfil no LinkedIn que apareceu ali com o nome de Bernard Fraga, trabalhando ali como desenvolvedor de software sênior lá da KPMG. O rosto era idêntico ao dele e rapidamente a teoria viralizou e todo mundo falou disso. E aquilo parecia perfeito demais para ser verdade. E de fato era, porque dias depois a gente teve uma autora que revelou que cometeu a trollagem, que foi a Yasmin Ancap, lá no X, que no caso é o Twitter. E ela confessou que tudo não passava de uma grande brincadeira muito bem elaborada e que não era para levar isso a sério. No final das contas, a conta foi derrubada pelo LinkedIn, mas o estrago já havia sido feito, porque muitos sites de usuários caíram na história e divulgavam como se fosse uma verdade. A questão é que Daniel Fraga ainda causa muito alvoroço mesmo depois de anos desaparecido. E pra piorar, tem gente que cria perfil fake dele lá no Instagram, se passando com ele para tentar dar um golpe te mostrando como ficar rico com Bitcoin. E se mesmo depois de desaparecido o Fraga estiver vivo, ele com certeza não está no Instagram vendendo curso e muito menos pedindo Pix ou doação em Bitcoin. Ele está desfrutando da sua liberdade que o Bitcoin conseguiu trazer para ele. Sendo essa a história não contada de Daniel Fraga.